Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 3.11 do capítulo 3 do livro Hidráulica Básica. E antes de começar a ler o enunciado do exercício, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal Hidráulico, a curtir esse vídeo se você gostar, se você entender, e ajudar a divulgar o canal com seus amigos e colegas. Assim vocês me ajudam a continuar produzindo mais vídeos como este. Vamos então ler o enunciado do exercício. O reservatório B, prismático, de área igual a 1 metro quadrado, possui um orifício no fundo que abre, comandado pelo manômetro, quando este acusar uma pressão de 4,9 kPa, conforme a figura 3.24. Então temos o reservatório B aqui, temos o manômetro aqui, tá? E o manômetro controla o orifício no fundo. Quando atinge essa pressão, o orifício é aberto para que o reservatório não encha acima desse nível, tá? A gente vai obter um determinado nível que equivale a essa pressão aqui, tá? Vamos então ler a pergunta do exercício. Qual deve ser a cota do nível d'água no reservatório A, é este aqui, ok? Mantido em nível constante para que o orifício do reservatório B seja aberto 10 minutos após a abertura do registro de gaveta da canalização de alimentação. Tá? Então, ele está perguntando assim, qual que deve ser o nível aqui para que 10 minutos após eu abrir esse registro de gaveta, e aí a água começa a vir para cá e começa a encher esse reservatório, 10 minutos depois, esta pressão é atingida e aciona o manômetro aqui, e aí o orifício do fundo é aberto, tá? Aí ele coloca algumas observações aqui. Os tubos são de PVC rígido, soldável, de 1 polegada de diâmetro, e os joelhos de 90 graus. No tempo t igual a 0, o reservatório B está vazio. Considere a carga cinética. Aqui só uma observação. Apesar dele falar dos joelhos, né, a gente tem, além dos joelhos de 90 graus, nós temos uma perda de carga localizada aqui, ó, na saída do reservatório e entrada, né, na tubulação. Nós temos outra perda de carga aqui no registro de gaveta e também temos uma perda de carga aqui, né, na saída repentina da água da tubulação, ok? Então, vamos resolver o exercício. Bom, vamos colocar aqui para baixo, então, e vamos anotar aqui algumas informações importantes. O intervalo de tempo de funcionamento até que o orifício seja acionado é de 10 minutos. O diâmetro é 1 polegada, e isso é igual a 0,025 metros. Tá? O que mais? A pressão no reservatório B máxima que aciona o manômetro é 4,9 kPa, certo? E a área, né, do reservatório B é de 1 metro quadrado. Essa pressão aqui, já tirando o quilo e deixando em pascal, vai ficar assim, ó, 4,9 vezes 10 a terceira pascal. Então, olhando aqui o texto, né, a gente pegou as informações mais importantes e já colocamos aqui. O que ele quer saber? Ele quer saber a cota do reservatório A, que faz com que, após 10 minutos de funcionamento, seja atingido esta pressão aqui no reservatório B, tá? Então, na prática, a cota do reservatório A, a gente já viu, né, que a cota de um reservatório é a carga hidráulica do reservatório. Então, o que ele está perguntando praticamente é isso aqui, qual que é a carga hidráulica do reservatório A, certo? A gente tem o plano de referência, que é esse aqui, Z igual a 0. Tá? E aí aqui, se você já resolveu outros exercícios e já vem acompanhando o canal, você deve ter percebido que se trata de uma equação assim que a gente já utilizou muitas vezes. No capítulo 1, no capítulo 2 e também no capítulo 3. A carga hidráulica
no ponto A é igual à carga hidráulica em B, que seria o reservatório B, mais a perda de carga entre A e B. Então, para a gente resolver este exercício, nós vamos ter que utilizar esta equação. Acontece que este termo aqui é o último que a gente vai encontrar, porque é o que ele está perguntando. Nós não temos, né, o HB e nós não temos também a perda de carga entre A e B. Então, talvez você esteja se perguntando, né, por aonde que eu começo? Por HB ou pela perda de carga? Em alguns exercícios, a gente consegue escolher, mas nesse caso aqui, obrigatoriamente a gente não consegue escolher. A gente só tem um caminho possível para começar a resolver, ok? Então, aqui a gente vai colocar, eu vou fazer aqui um esqueminha para vocês entenderem o que acontece. Vamos lá, supondo que eu quisesse começar pela perda de carga, para calcular a perda de carga, eu precisaria a perda de carga distribuída e localizada, a perda de carga total, eu precisaria da velocidade. Para ter a velocidade, eu precisaria da vazão. Eu não tenho a velocidade, eu não tenho a vazão. E para encontrar a vazão, eu precisaria do volume, que é o volume contido no reservatório B. Só que eu também não tenho o volume. E para encontrar o volume, eu precisaria da altura em que a água vai chegar no reservatório B, tá? E essa altura, para mim encontrar ela, eu preciso de alguma coisa. Quando chega aqui em HB, né, quem que é o HB? Quem que é a carga hidráulica em B? É a altura do nível da água do reservatório. Então, em ambos os casos, a gente está dependendo desse H. Esse H eu consigo encontrar a partir da carga de pressão atingida após 10 minutos, tá? Então, a gente vai começar por aqui. É o único jeito de resolver o exercício, tá? Então, ok, está feito aqui o nosso esqueminha. Então, é por isso que a gente vai começar pelo PB, para no final utilizar esta equação aqui, tá? Então, é o seguinte, vamos começar aqui embaixo. Ó. A gente sabe que a pressão em B, ela é 4,9, após 10 minutos vai atingir esse valor, vezes 10 a terceira Pascal, tá? Se essa é a pressão, a carga de pressão é PB sobre gama, onde gama é o peso específico da água. Então, aqui vai ficar 4,9 vezes 10 a terceira, dividido por 9,8 vezes 10 a terceira. Este 10 a terceira com este cancela, tá? E a carga de pressão no reservatório, no fundo do reservatório, é de 0,5 metros, certo? Então, este é o H, esta é a altura do reservatório. O que significa isso? Significa que a água, nesse valor aqui, tá? Aqui a gente tem 0,5 metros. Percebam que aqui em cima é 0,6, tá? Então tá certo. A gente está um pouco abaixo do 0,6. 0,1 metro abaixo, tá? Agora que nós temos este 0,5, que é o H, que é a altura, a gente consegue calcular o volume do reservatório B, tá? Vou deixar aqui. O volume do reservatório B, tá? Então, já calculamos o PB, a gente está voltando aqui, ó. PB encontrou o H, estamos aqui no volume agora. O volume do reservatório B é a área da base vezes a altura, tá? A área da base é 1 metro quadrado e a altura é 0,5 metro, tá? Então, o volume do reservatório B é igual a 0,5 metros cúbicos, certo? Agora que nós encontramos o volume, a gente pode calcular a vazão. Então, agora, estamos aqui na vazão já, tá? A gente sabe que para esse volume ser acumulado, o intervalo de tempo necessário foi de 10 minutos, porque no tempo t igual a zero,
o enunciado fala que no tempo t igual a 0, o reservatório B estava vazio, tá? 10 minutos, cada minuto são 60 segundos, são 600 segundos, tá? Então, nós conseguimos calcular a vazão aqui, que é a vazão que percorre toda a tubulação, saindo do reservatório A, fazendo aqui, né, fazendo aqui todo este caminho, tá? Né? Sai do A, vem aqui, ó, tá? Depois vem aqui e depois sai aqui, tá? Então, a gente consegue calcular a vazão. Vazão é volume por intervalo de tempo, certo? Então, aqui vai ficar 0,5 dividido por 600, tá? E aí a gente obtém a vazão, que é igual a 0,000833 metros cúbicos por segundo, tá? Agora que a gente encontrou a vazão, a gente pode encontrar a velocidade. Como que a gente faz? A vazão é igual a π vezes d ao quadrado, dividido por 4 vezes a velocidade, tá? A vazão é 0,000833, tá? É igual a π vezes o diâmetro, que é 0,025 elevado ao quadrado, dividido por 4, tá? Vezes a velocidade. Aí, resolvendo, né, esta equação, a gente obtém que a velocidade é igual a 1,7 metros por segundo, tá? Então, encontramos aqui a velocidade, certo? Agora que a gente encontrou a velocidade, a gente já pode começar a trabalhar com as perdas de carga, tá? Primeira coisa é o seguinte, eu tenho um trecho com vários comprimentos, tá? E aqui a gente vai somar todos esses comprimentos, tá? Eu vou fazer aqui e depois a gente coloca o valor embaixo. Então, eu vou chamar de LT o comprimento total. Eu tenho esse primeiro aqui, ó, 0,5, tá? Depois aqui, ó, mais 1 metro. Depois aqui está descendo, ó, mais 0,5. Depois aqui eu tenho mais 1 metro. Subindo, continua sendo 0,5. Então, mais 0,5. Depois aqui, mais 1 metro. E no final, mais 0,2. Tá? Vou colocar aqui embaixo. E aí, fazendo esta soma, a gente vai ter que o comprimento total é 4,7 metros, ok? Tá? Então, aqui vamos começar a calcular as perdas de carga. Quando a gente fala de perdas de carga, nós temos as perdas, dentre as perdas de carga, temos a distribuída e a localizada. A distribuída é que ocorre ao longo do percurso da água na tubulação, tá? Aqui é o seguinte, eu não vou provar aqui, se você quiser, você pode provar depois, inclusive tem a prova de exercícios assim, como que a gente faz para provar, eu mostro isso no capítulo, em exercícios do capítulo 2, tá? Aí quem quiser dá uma olhada lá. Mas o PVC tem uma das menores rugosidades absolutas. Então, calculando o número de rendos, a gente vai ver que provavelmente, né, se trata de um escoamento turbulento hidraulicamente liso, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a distribuída. Então, vou colocar aqui, ó. E aí, independentemente de ele ser liso, ou misto, ou até rugoso, né, mas principalmente no liso e no misto, a gente precisa do número de Reynolds. Então, nós vamos começar aqui calculando o número de Reynolds do escoamento. Este número de Reynolds,
ele vai ser igual a V vezes D, dividido pela viscosidade cinemática, certo? Então, aqui vai ficar assim, 1,7, que é a velocidade, vezes 0,025, que é o diâmetro, dividido por 10 a menos 6, que é a viscosidade cinemática da água. Aí a gente vai obter um Reynolds, né? O número de Reynolds vai ser igual a 42.500, tá? Não é um número de Reynolds elevado, tá? Ele poderia chegar na casa dos milhões até, tá? E número de Reynolds não tão elevado significa que a camada turbulenta não está tão grande, né? Ela sempre domina a tubulação, mas quanto mais o número de Reynolds aumenta, maior é o comprimento, a espessura da camada turbulenta. E além disso, como a rugosidade absoluta do PVC ela é pequena, então trata-se de um escoamento turbulento liso, tá? Então vou colocar aqui, ó. Escoamento turbulento liso, certo? Aliás, aqui só uma dica. Percebam que nesse exercício ele nem citava a rugosidade absoluta, né? Então, geralmente quando é misto ou rugoso, ele fornece a rugosidade. Nesse caso aqui ele não cita, a gente teria que consultar na tabela, tá? Mas é um escoamento turbulento hidraulicamente liso ou escoamento turbulento liso, tá? E no final do vídeo eu coloco o vídeo que mostra como que a gente faz para verificar depois, tá? Eu vou só colocar o nome inteiro aqui, escoamento turbulento. Hidraulicamente liso, tá? E quando o escoamento é turbulento hidraulicamente liso, a gente pode utilizar a fórmula de Blasius, tá? Que é essa aqui, ó. F é igual a 0,316 dividido por Reynolds elevado a 0,5, tá? Então aqui é só colocar o número de Reynolds e fazer a conta. Então o fator de atrito aqui vai ficar 0,316 dividido por 42.500 elevado a 0,25. E aí nós obtemos o fator de atrito, tá? Que vai ser igual a 0,0220, certo? Tá? Em posse do fator de atrito, agora a gente pode calcular a perda de carga distribuída, utilizando a equação de Darcy-Weisbach. ΔH igual a F, L sobre D, V ao quadrado, tá? Sobre 2G. Então aqui, né, o fator de atrito é 0,022 vezes o comprimento que a gente já calculou lá, total, somando o comprimento de cada tubulação, 4,7. O diâmetro de todas elas é o mesmo, né? Então, 0,025 vezes 1,7 elevado ao quadrado, dividido por 19,6, certo? Aí, fazendo esta conta aqui, a gente vai encontrar uma perda de carga distribuída, e eu vou colocar um Dzinho aqui no canto só para indicar, no canto inferior direito, que é a perda de carga distribuída, igual a 0,61 metros, tá? Percebam que o valor não é tão elevado, exatamente por ele ser turbulento liso. Se fosse turbulento misto ou rugoso, né, aí o valor seria maior ainda, principalmente se fosse rugoso, tá? Então nós calculamos a perda de carga distribuída, agora nós vamos calcular as perdas de carga
localizadas, tá? Aí aqui é o seguinte, para perda de carga localizada, a gente tem dois métodos, o do comprimento equivalente e o que utiliza o K, né? Que é essa equação, kV ao quadrado sobre 2G. O problema é o seguinte, como se trata de PVC, tá? A gente não pode utilizar o comprimento equivalente. Por quê? Porque os estudos mostraram que quando a tubulação é de PVC, não há linearidade entre o comprimento equivalente e o diâmetro, tá? Para cada acessório. E como essas equações de comprimento equivalente elas foram obtidas por meio de regressão linear, então a gente não consegue utilizar essa relação. Então, obrigatoriamente, nesse exercício a gente vai ter que trabalhar com esta equaçãozinha aqui, tá? E esta aqui nós esquecemos, certo? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui qual que é o K de cada acessório que a gente tem lá, tá? Então, por exemplo, o cotovelo de 90 graus, aí você teria que consultar a tabela, né? O cotovelo de 90 graus, o K é 0,9. Lembrando que nós temos 6 cotovelos, tá? De raio curto, considerando ali, a gente vê que é um cotovelo de raio curto, né? Virada abrupta, tá? Então, utilizando K igual a 0,9. O que mais? A gente tem também o registro de gaveta, tá? Para o registro de gaveta, o K é igual a 0,2, tá? Onde que está o registro de gaveta? Está aqui, ó, tá? O registro de gaveta está aqui, tá? O que mais que a gente tem aqui? Nós temos também a saída do reservatório para a tubulação, tá? Quando ele sai do reservatório e vai para a tubulação. Nessa saída que vai para a tubulação, tá? O valor de K é igual a 0,5. Tá? E a gente tem a saída final, que é quando literalmente ele sai, né? Quando sai da tubulação. Nesse caso, para todas as saídas, a gente utiliza o valor de K igual a 1. Tá? Então agora nós temos aqui, tá? O valor do cotovelo de 90, do registro gaveta, da saída reservatório para a tubulação e da saída, tá? Que é uma saída brusca, né? Então vou colocar aqui, ó, saída brusca. Nesse caso, a gente já pode calcular, tá? A perda de carga localizada. Então vai ficar assim, ó. O ΔH, ele vai ser a somatória, né? Como o diâmetro é o mesmo, então a gente tem uma única velocidade. Então vai ser a somatória dos Ks de I igual a 1 até N, né? Vezes a velocidade elevada ao quadrado sobre 2G. Tá? Então a gente não vai fazer uma por uma, a gente soma os Ks para depois calcular. Tá? Então aqui vai ficar assim, ó, onde N é um número, né, de acessórios específicos que causam perda de cargas localizadas. Então aqui o ΔH ele vai ser igual, tá? Primeiro começando lá pela saída, né? Ele sai do reservatório e entra na tubulação, 0,5. Depois os cotovelos, nós temos 6 cotovelos. Então vai ficar 0,9 vezes 6. Depois o registro de gaveta, 0,2. E depois a saída brusca, tá? Vezes 1,7 elevado ao quadrado, dividido por 19,6, tá? A primeira somatória que a gente tem dos Ks vai dar 7,1, tá? O valor da carga cinética dá 0,1474. Então a perda de carga localizada, eu até vou colocar um L aqui, tá?
ela dá 1,05 metros, tá? E aí, ó, agora que a gente tem a perda de carga localizada, a gente consegue calcular a perda de carga total. A perda de carga total é a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Tá? A perda de carga total vai ser 0,61, que é a distribuída, mais 1,05. Tá? Logo, a perda de carga total vai ser igual a 1,66 metros, certo? Então aqui, ó, percebam que a gente matou a primeira parte aqui, né? O que? A perda de carga entre A e B. Só que a gente já tem o HB também, que é o H, que é 0,5, que é a altura da água no reservatório, tá? Então aqui é só a gente aplicar aquela primeira equação. A carga hidráulica em A é igual à carga hidráulica em B, mais a perda de carga entre A e B, tá? Então aqui vai ficar assim, HA é igual a HB, que é 0,5, mais 1,66, tá? E aí a carga hidráulica no reservatório vai ser igual a 2,16 metros, tá? Então esta era a resposta do exercício. Detalhe que aqui, se você observar depois, como a gente tem a cota de vários valores, a gente consegue descobrir que a cota do início do reservatório, em relação ao nível de referência, é 1,3 metros, tá? Então, para chegar no 2,16, tá? A gente teria 0,86, que seria a altura do nível d'água. Tá sem escala aqui, né? Seria esse valor aqui, tá? Mas esse valor aqui seria 0,86, tá? Que é a altura do nível d'água no reservatório A. Então, esse foi o exercício 3.11 do capítulo 3. Espero ter ajudado você, que você tenha gostado da resolução e tenha entendido. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo exercício.